Minha filha voltou após 7 meses. Segredos revelados em meu café mudaram tudo em 8 minutos. Maria estava sentada em um café acolhedor no coração da zona sul do Rio, rodeada pelo aroma doce do café fresco e pelas risadas que vinham das mesas ao redor. Era um daqueles dias em que a paisagem urbana parecia mais vibrante, mas seu coração pesava. 7 meses haviam se passado desde que sua filha, Sofia, decidiu sair de casa, em busca de sua própria liberdade. Enquanto aguardava a filha, a mistura de saudade e orgulho consumia Maria, que pensava em todo o esforço que fez ao longo dos anos. Quantas noites não trabalhou dobrado, integralmente dedicada a proporcionar uma vida melhor a Sofia. O sorriso da filha agora era apenas uma lembrança distante, eclipsada pela dor de sua ausência. Com lágrimas nos olhos, ela lembrava do casamento fracassado com um homem que prometeu ser seu parceiro, mas que a fez sentir invisível. Maria refletiu sobre o que significava ser mulher em uma sociedade que muitas vezes a oprimia. O cheiro do café a envolvia como um abraço, enquanto as vozes felizes próximas a ela ecoavam momentos de sua própria vida, quando sua família se reunia em torno da mesa, rindo e sonhando juntas. Nos últimos meses, conheceram um novo lado de sua história. Cartas antigas de sua avó, que havia imigrado do interior, revelavam segredos que Maria nunca soube. Cada palavra desvendava uma força ancestral, mostrando a coragem que corria em suas veias. Quando finalmente a porta do café se abriu e Sofia entrou, o coração de Maria disparou. Ao vê-la, um turbilhão de emoções a envolveu, alegria, medo e um imenso amor incondicional. Os olhos de Sofia, agora mais adultos, brilhavam, mas a tensão no ar era palpável. As palavras pareciam faltar, como se cada uma delas tivesse construído um muro nos últimos meses. Para quebrar o silêncio, Maria se levantou e começou a preparar um café especial, uma receita que passava de geração em geração. Com um aroma familiar preenchendo o espaço entre elas, a tensão começou a dissipar, mas, em vez de risadas, o que veio a seguir foram palavras mais afiadas que facas. Eu não queria ser apenas uma sombra sua, mãe, disse Sofia, quebrando a barreira que se havia formado. A confissão calou Maria, que sentiu cada golpe como um eco em seu peito. Não era apenas uma busca por liberdade, havia dor na decisão da filha. A indignação e a tristeza misturavam-se em seu coração. Por que você nunca percebeu que eu queria mais? As palavras voaram como flechas, atingindo Maria em cheio. O diálogo transformou-se em um campo de batalha emocional, onde verdades dolorosas sobre desigualdade e expectativas familiares emergiam, desafiando a relação que sempre tiveram. O café esfriava à medida que os minutos passavam e os segredos iam surgindo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Nos minutos seguintes, Maria percebeu que a dinâmica entre elas mudava radicalmente. No espaço de 8 minutos, tudo o que antes parecia imutável começou a se desmanchar. Ao olhar nos olhos de Sofia, Maria viu não apenas a filha que criou, mas uma mulher com seus próprios desafios e inseguranças. Ela hesitou por um instante, pensando se deveria compartilhar os segredos que encontrou nas cartas. Proteger ou revelar? O futuro daquela relação estava à beira de uma transformação profunda. O silêncio pesado pairava no ar, os dois mundos de mãe e filha prestes a colidir de uma maneira que nenhuma delas poderia prever. O silêncio se instalou entre Maria e Sofia, carregado de significados que ambas falavam sem precisar proferir uma única palavra. O café começou a esfriar, mas o calor das emoções fervia em seus peitos. Maria olhou para a xícara fumegante entre elas, um símbolo do que haviam deixado de lado. O cheiro do café, que antes trazia conforto, agora se transformava em um lembrete doloroso da distância criada. Você não entende, mãe. Eu sempre fui a boa aluna, a filha perfeita. Mas e eu? E os meus sonhos? Sofia falava de maneira acentuada, como se cada frase tivesse que lutar para atravessar a barreira do medo que as separava.
Eu queria viver a minha vida e não apenas a sua expectativa. Naquele momento, Maria sentiu a força que emanava de Sofia. Era uma força que ela mesma havia despertado nos desafios ao longo da vida, mas que nunca se atreveu a transformar em voz. As lembranças das cartas voltaram à sua mente com urgência, segredos que poderiam conectar ou romper. Em vez de responder, Maria decidiu que o melhor caminho seria a verdade. Eu encontrei as cartas da sua avó. As palavras dela saíram baixas, quase um sussurro. Elas falam sobre luta, sobre amor e dor. Ela teve que enfrentar tantas dificuldades sozinha. Eu não quero que você carregue esses mesmos fardos. Os olhos de Sofia brilharam como nunca antes. O que mais você descobriu? Maria respirou fundo. Era um momento decisivo. Poderia contar à filha o que a avó realmente passou, as histórias de superação que poderiam inspirá-la, ou esconder suas próprias inquietações. Ela me ensinou que precisamos ser fortes, que nunca podemos deixar que o medo nos paralise. Você tem o direito de ser quem você quer ser. O tempo parecia parar. Maria e Sofia se encararam, seus olhares agora conectados. A tensão que antes as separava, aos poucos se dissolvia. Sofia abriu um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Eu quero entender melhor quem eu sou, e também quero conhecer mais sobre ela, sobre nós. Então, vamos fazer isso juntas, Maria proposta, com a voz embargada. O sorriso de Sofia começou a se expandir, e com ele, a possibilidade de reconstruir não apenas uma relação, mas uma nova interação entre passado e futuro. Um novo começo. Nesse instante, outras pessoas no café começaram a notar a mudança na atmosfera. As risadas diminuíram e o sussurro de compaixão tomou conta do ambiente. Maria sentiu-se parte de algo maior, como se todas aquelas vozes alegres fossem também testemunhas da transformação. Um calor suave tomou conta de seu coração. O que mais você gostaria de saber sobre sua avó? Maria perguntou, abrindo as portas para um diálogo que prometia ser intenso e revelador. Sofia olhou para sua mãe, um brilho novo nos olhos. Me conte sobre os sonhos dela, o que a fez deixar tudo para trás. As xícaras estavam vazias, mas a conversa estava apenas começando. Maria percebeu que, assim como o café quente que haviam compartilhado, as histórias e os segredos de sua avó estavam ali, precisando ser desvendados. Podiam ser o elo que faltava entre elas, um caminho para curar histórias passadas. Mas, enquanto falavam, o telefone de Maria começou a tocar. Era uma mensagem. Ao olhar a tela, seu coração disparou. O nome no WhatsApp era uma sombra do presente que ela não esperava. Ao ler, um novo desafio se avolumou à sua frente, um vazio que não contava apenas com as palavras, mas com escolhas que poderiam mudar o destino das duas. Maria, tenho algo que você precisa saber, a mensagem dizia, e tudo dentro dela se apertou, como se um novo labirinto se apresentasse à porta de sua vida. O que mais está prestes a ser revelado? Maria ficou paralisada por um momento, o coração pulsando freneticamente, quase como se pulsasse fora do peito. A mensagem parecia ecoar em sua mente, fazendo cada palavra se transformar em um rugido ensurdecedor. Olhou para Sofia, que observava seu semblante com uma mistura de curiosidade e preocupação. Neste instante, tudo o que haviam começado a reconstruir parecia ameaçado. Quem é? Sofia perguntou, quebrando o silêncio denso que se formou entre elas. Não conseguia encontrar as palavras. A verdade era que ela não queria envolver a filha naquele turbilhão de emoções que estava prestes a estourar. A imagem do passado invadiu sua mente. Os dias em que ela era feliz ao lado de Sofia, sua risada ecoando no ar, os momentos em que tudo parecia mais simples. Mas agora, o que estava na tela do celular trouxe uma realidade um pouco mais sombria. É sobre um assunto da família. Maria finalmente respondeu, a voz um pouco trêmula. O olhar de Sofia foi se tornando mais intenso, impelindo Maria a compartilhar. É um amigo da sua avó. Parece que ele encontrou informações que eu não sabia. A curiosidade de Sofia foi despertada. O que ele sabe? Sobre a avó? Sobre nós? Um turbilhão de dúvidas e medos começou a se formar. Maria se viu diante de um dilema. Seria mais fácil ignorar a mensagem, proteger Sofia da verdade ou mergulhar de cabeça no desconhecido e expor tudo? Ela respirou fundo, buscando coragem. Eu não sei. O que mais ele pode ter? A incerteza pairava no ar, e a ansiedade se tornava palpável.
Maria precisava se decidir, e essa decisão poderia afetar não apenas o relacionamento com a filha, mas a forma como elas enxergavam o passado. O café ao redor delas continuava a ser preenchido com sons e risos, mas para Maria e Sofia tudo era um borrão. A única coisa que importava era aquilo que estava por vir. Eu não posso manter segredo, Sofia, não posso. Maria soltou finalmente, a sinceridade em suas palavras mais potente do que antes. A sua avó merecia que a história dela fosse contada, e você, como parte dessa história, também merece saber. Os olhos de Sofia estreitaram e ela percebeu que a conversa estava se tornando mais profunda do que imaginava. Então, o que você vai fazer? Nesse momento, Maria hesitou. As emoções se atropelavam em sua mente e a mensagem no celular parecia uma linha tênue entre o passado e o futuro. Ela se sentia assustada, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação começou a acender dentro do peito. Era hora de deixar os fantasmas para trás. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Maria olhou para a tela e seu coração disparou de novo. Maria, você precisa vir me encontrar. Existe algo mais que você precisa entender. O olhar de Sofia se intensificou ainda mais. Mãe, o que está acontecendo? O que mais está oculto nesse labirinto? Maria sabia que a hora da verdade se aproximava, e o que quer que fosse, a história delas estava prestes a mudar muito mais do que imaginavam. A sensação de urgência envolveu Maria, como se uma tempestade estivesse se formando ao redor delas. Era preciso tomar uma decisão rápida, seguir em frente e descobrir o que realmente acontecia, ou recuar e deixar tudo nas sombras. O futuro de ambas dependia da escolha que tomasse agora. O que essa visita poderia realmente revelar? Maria respirou fundo, o peso da decisão quase a aniquilando. Cada batida do coração parecia ecoar em seus ouvidos, retumbando como um tambor de guerra. Sofia, observando sua mãe, era a personificação da esperança e da incerteza. Em seu olhar, Maria via a expectativa, o desejo de entender, mas também o medo do que poderia ser revelado. Era uma dança complicada de emoções intensas que não podia ser ignorada. Mãe, você não consegue simplesmente ignorar isso, Sofia insistiu impacientemente. Se essa pessoa tem informações que podem mudar tudo, precisamos saber. Eu quero saber. As palavras da filha penetraram em seu coração como facas afiadas. Já havia tanto tempo que Maria tentava proteger Sofia dos segredos e das feridas do passado. A vida havia apenas parcialmente se recomposto. Ainda havia cacos espalhados, pedaços de histórias que não haviam encontrado seus laços de conexão. Certo. Então, Maria finalmente murmurou, a voz embargada. Vamos nos encontrar com ele. Sofia acenou, aliviada, mas ainda havia uma sombra de preocupação em seu olhar. Você está pronta para isso? Não sei, mas preciso tentar. O olhar de Maria se fixou na janela da cafeteria, onde a manhã se transformava lentamente em um dia ensolarado. Como assim o futuro dependia de um encontro com alguém que fazia parte de um tempo que ela preferiria esquecer? Mas, ao mesmo tempo, havia algo pulsando feito um chamado, um desejo de finalmente entender as raízes de sua história e, assim, trazer à tona o que havia ficado escondido por muito tempo. O telefone vibrou mais uma vez e Maria o pegou sem pensar. Ela leu a mensagem rapidamente, o estômago apertando com cada palavra. Apenas nós três. É urgente. Pode ser a última chance de esclarecer tudo. A assinatura no final era de alguém que havia sido parte de sua vida, mas há tanto tempo não se viam. Alguém que tinha, sem dúvida, respostas. Quem é? Sofia perguntou, a curiosidade tomando conta outra vez, mas o medo ainda pairava. É o Marcos, Maria respondeu, lembrando do amigo de sua mãe, alguém do qual não falava há anos. Precisamos ir vê-lo. O som da xícara de café sendo colocada na mesa quase soou como um novo começo, um sinal de que aquela era a hora certa. Elas se levantaram e saíram apressadamente da cafeteria, cada uma perdida em seus pensamentos. No caminho, Maria se viu pensando na avó de Sofia. O que ela teria a dizer? Quais segredos estavam escondidos entre as palavras não ditas e os silêncios que sempre pairaram sobre a família?
O peso do desconhecido fez Maria sentir o coração apertar, mas a presença de Sofia ao seu lado dava um toque de esperança. Chegaram ao pequeno apartamento onde Marcos morava, um lugar que exalava memórias e histórias quase esquecidas. O olhar dela se voltou para as flores no vaso na entrada, lembrando-se de como a avó sempre falava sobre a importância delas. As flores, assim como suas raízes, precisavam de luz para florescer. Ao entrar, foram recebidas com um cheiro de café fresco e um clima de nostalgia ao mesmo tempo acolhedor e opressor. Marcos as aguardava, os olhos carregados de histórias. Maria sentia que a verdade se aproximava, mas a ansiedade a consumia. O que mais seria revelado naquele encontro? E, mais importante, como isso mudaria a dinâmica entre ela e Sofia? Ela olhou para a filha e viu que a busca pela verdade estava prestes a começar. "Vamos lá", Maria disse, pegando coragem. "Estamos prontas para escutar." Ao mesmo tempo, no fundo de seu coração, uma única pergunta ecoava: o que poderíamos descobrir e como isso nos afetará para sempre? O silêncio no apartamento de Marcos era denso, cortado apenas pelo som do café sendo servido. Maria observava cada movimento do amigo, tentando decifrá-lo como um livro antigo cheio de segredos. Ela podia sentir a tensão pulsando. No ar, o coração batendo descompassado, igual ao dela. Sofia, ao seu lado, mantinha-se firme, mas Maria podia notar suas mãos trêmulas. "Mãe, você está bem?" A preocupação no olhar da filha a fazia querer proteger ainda mais a menina de tudo que pudesse vir a seguir. Sou um pouco nervosa", Maria respondeu, forçando um sorriso. Era engraçado como mesmo em momentos de insegurança, ela tentava ser a forte, a que confortava. Mas, dentro dela, o desejo de entender e a enorme insegurança brigavam a cada instante. Marcos, percebendo a inquietação, finalmente falou: "Eu agradeço por terem vindo. Sei que o que temos a discutir não é fácil, mas é preciso. Tem muito sobre o que precisa saber e sobre o passado de sua família." Sua voz tinha um tom grave, enquanto ele lançava um olhar esperançoso a Sofia, que observava com atenção. "Sobre a avó", começou Maria, mas ele a interrompeu. "É mais do que isso. É sobre você, sobre sua história e sobre as escolhas que foram feitas anos atrás." A revelação caiu como um peso no ar, e Maria sentiu a respiração faltar por um instante. "Escolhas? Que escolhas? O que você quer dizer com isso?" Sofia questionou, a voz tremendo, os olhos brilhando de uma mistura de medo e curiosidade. A relação entre Maria e sua filha flutuava entre a certeza e a dúvida, e agora tudo estava prestes a mudar. Marcos respirou fundo, como se estivesse carregando uma montanha de segredos que precisava ser exposta. "Eu sabia que algo estava errado há anos. Quando sua mãe decidiu se distanciar daquele grupo, as coisas mudaram. Mas não era o que parece, Maria. Precisamos falar sobre a verdade de seu pai." As palavras "verdade de seu pai" reverberaram na cabeça de Maria. Um nó se formou em sua garganta. O passado que ela havia tentado enterrar podia retornar mais forte do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a voz quase falhando. Sofia olhou para a mãe, seu impulso de proteção em conflito com a necessidade de verdade. "Seu pai..." Marcos hesitou, parecendo escolher as palavras com precisão. "Ele estava mais envolvido do que você imagina. As razões de sua ausência vão além do que você soube. As escolhas feitas por ele afetaram todos nós." Maria sentiu seu corpo tremer, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As lembranças da infância, dos silêncios ensurdecedores, das perguntas sem resposta, começaram a inundar sua mente. Que verdades estavam escondidas? Qual era o papel de seu pai em tudo isso? Sofia, por sua vez, olhava para a mãe com um misto de apreensão e compaixão. "Mãe, o que isso significa para nós? É o que você sempre evitou falar." "Eu sei, Sofia", Maria murmurou, lágrimas brotando sem aviso. "Mas ouça o que Marcos tem a dizer. Precisamos saber." O olhar de Marcos agora era intenso, carregado de compaixão e sinceridade. As conexões familiares às vezes podem ser surpreendentes e dolorosas. Algumas verdades precisam vir à tona para que possamos nos libertar delas.
Enquanto as emoções borbulhavam, um silêncio pesado se instalou no ambiente. O café quente à sua frente parecia agora um mero adereço diante do consequente. Maria se perguntava se estava pronta para o que viria a seguir. E se a descoberta do passado colocasse em risco a relação que tinha com Sofia? Só havia uma forma de saber. Por favor, continue, ela pediu, sua voz baixa, mas firme. Com um leve movimento de cabeça, Marcos começou a narrar uma história que poderia transformar tudo. E à medida que ele falava, Maria percebeu que estava prestes a entrar em um labirinto de verdades há muito enterradas. Uma conexão que poderia mudar suas vidas para sempre. Quais seriam os segredos que libertariam ou aprisionariam ainda mais seus corações? Marcos respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta estrondosa. A verdade, Maria, é que seu pai não se afastou por escolha própria. Ele fez parte de algo que não terminou bem, e, infelizmente, isso o consumiu. As palavras dele ecoaram na sala. Cada sílaba pareceu ampliar a distância entre o que era e o que poderia ser. Maria sentiu o peito apertar. A figura do pai, sempre ausente, agora carregava um novo peso. O que você quer dizer com isso? Que ele estava envolvido em algo ilícito? Sua voz tremia, misturando incredulidade e medo. Não só ilícito, Marcos corrigiu, com um olhar sério, mas algo que afetou muitas vidas. Seu pai esteve presente em momentos que mudaram o destino de muitas pessoas, incluindo o seu. Sofia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Maria podia vê-la tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que parecia um pesadelo. Então, tudo o que eu sabia era uma mentira. E o que aconteceu com ele? Por que nunca me contaram? Porque ele se tornou um alvo, Marcos explicou. Uma vez que decidiu sair, as coisas ficaram perigosas. Ele precisava proteger vocês. A última comunicação que tive com ele, ele estava preocupado com a sua segurança e a de sua mãe. Maria fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembranças de uma infância marcada pela falta, pelo silêncio, se tornaram mais tortuosas. Proteger? Ele simplesmente desapareceu. Como pode ter feito isso se preocupando com a gente? O desespero tomou conta da sua voz, que agora parecia um grito imerso em dor. Sinto muito, Maria. Ele queria estar presente, mas temia que a verdade os colocasse em perigo. Sofia, que até aquele momento tinha se mantido em silêncio, finalmente conseguiu romper a barreira do medo. E o que aconteceu depois? O que isso significa para nós, mãe? O olhar dela refletia aquela mesma dúvida que Maria tentava apagar de sua mente. Marcos hesitou novamente, como se as palavras pesadas estivessem entaladas em sua garganta. Ele foi forçado a se esconder. E eu recebi uma mensagem dele que dizia que sempre amaria vocês, que nunca quis deixar, mas não havia outra escolha. Maria sentiu o chão desabar. Ainda mais sob seus pés. O amor que sempre havia sentido por seu pai agora vinha acompanhado de um lamento profundo. Mas e agora? O que podemos fazer? Ele ainda está vivo? A esperança, que nascia como um fio delicado, tremulava em sua voz. Não sei, Marcos confessou, a sinceridade em seu olhar agora mais perturbadora. A última vez que o vi, era um homem quebrado, cercado por sombras. O que posso te garantir é que a busca pela verdade não será fácil. Pode muito bem trazer à tona ainda mais segredos e perigos. Maria olhou para Sofia, imaginando todas as dificuldades que podiam surgir. A ideia de serem caçadas, de meterem-se em um caminho sombrio, era aterradora. Por que não fizemos isso antes? Maria questionou, a angustiada indignação firme em seu tom. Por que não buscamos respostas antes? Porque às vezes, enfrentar a verdade é mais assustador do que ficar na incerteza. Marcos respondeu suavemente. Mas agora vocês precisam decidir se estão prontas para isso. O silêncio coube entre eles de novo, suas vozes pesavam como um fardo. A xícara de café esvaziando-se lentamente, cada gota como um lembrete do tempo que passava. Uma dúvida pairava no ar, como uma sombra. Maria e Sofia estariam dispostas a enfrentar essa nova realidade, mesmo que isso significasse encarar todo um passado repleto de dor? E se a gente não estiver preparada? Sofia murmurou.
A vida não espera, e a busca pela verdade pode ser a única maneira de se libertar, Marcos respondeu. A escolha é de vocês, mas deve ser feita rapidamente, pois há quem não quer que a verdade venha à tona. Com o coração na boca, Maria percebeu que estavam não apenas à beira de uma revelação, mas de um mergulho profundo em águas desconhecidas. E se a verdade que buscava se mostrasse mais angustiante do que a ausência que já conheciam? As palavras de Marcos ecoaram em sua mente, enquanto a incerteza avançava como um trem desgovernado. Vale a pena arriscar tudo novamente apenas para saber a verdade? O peso da decisão começou a despedaçar a unidade do momento, e Maria percebeu que o tempo estava se esgotando. Uma nova encruzilhada estava diante delas. O que está por vir poderia mudar tudo em suas vidas. E que segredos mais estavam à espreita, esperando para ser revelados? Maria sentiu o olhar de Sofia fixo em seu rosto, como se as palavras de Marcos tivessem criado uma desconexão entre elas. A dúvida pairava no ar, um fardo que cada uma carregava. Ela sabia que a decisão de buscar a verdade não era apenas sua. Envolvia Sofia, e qualquer caminho que escolhessem poderia despedaçar as esperanças guardadas por tanto tempo. E se tudo isso for um risco desnecessário, Sofia disse, a voz baixa mas firme. E se a nossa vida atual for melhor do que o que encontramos? Marcos interveio, com um olhar grave. Eu entendo o medo, Sofia, mas não ter respostas também é um tipo de prisão. Vocês não acham? Que merecem saber o que aconteceu. Um nó se formou na garganta de Maria. Sim, ela merecia. Merecia saber a verdade por trás do pai que nunca esteve lá. Ao mesmo tempo, a ideia de desenterrar segredos sombrios a atormentava. Qual o preço a se pagar por essas respostas? Ela se levantou, caminhando até a janela. O cheiro do café misturado ao ar fresco da manhã a lembrava de momentos simples, dias em que o maior desafio era decidir o que fazer no fim de semana. Se descobrirmos algo que mude tudo, será que conseguiremos lidar com isso? Será que, assim que soubermos, tudo que construímos aqui se desfaz? As lágrimas ameaçavam descer novamente. Sofia se juntou a ela, apoio silencioso em meio à tempestade de emoções. Eu não quero perder você, mãe, disse, abrindo a mão e envolvendo-a de Maria com delicadeza. Mas não quero ficar parada também. Marcos observava, o olhar contemplativo. É possível que a verdade traga à tona sombras do passado. O que descobrirem pode ser aterrorizante, mas também pode libertá-las. Vocês têm a chance de escolher por vocês mesmas. Escolher por nós mesmas, Maria murmurou, como se as palavras fossem uma mantra em busca de coragem. A vida tinha sido controlada por ausências e segredos, e agora, pela primeira vez, ela sentia que podia ser a arquiteta do seu destino. E se decidirmos que queremos saber? Sofia interrompeu, a determinação crescendo na voz. O que fazemos então? Primeiro, precisamos reunir informações, Marcos sugeriu. E isso significa investigar quem estava realmente envolvido no que seu pai fez. Isso poderá levá-las a ele, ou, ao menos, a pistas que ajudem a entender todo esse mistério. Um frio percorreu a espinha de Maria. A revelação estava próxima, assim como os perigos que a acompanhavam. O coração acelerado lembrava que a vida não oferecia garantias. E se no final elas não encontrassem seu pai, ou o que encontrassem fosse uma verdade ainda mais dolorosa? A expressão de Sofia se firmou. Vamos, temos que tentar, juntas. Maria se virou para a filha, sentindo a força emergir daquela decisão. Juntas, repetiu, enquanto um sentimento explosivo de união crescia dentro dela. O passado poderia ser sombrio, mas o futuro ainda estava em aberto e elas estavam prontas para afrontá-lo. Então, por onde começamos? Sofia perguntou, a luz de esperança refletindo em seus olhos. Com quem ainda pode saber algo sobre ele? Marcos falou. Precisamos buscar antigos conhecidos, pessoas que chegaram perto dele antes de desaparecer. Maria segurou a mão de Sofia com firmeza. O caminho não seria fácil, mas a expectativa começava a emergir entre a dor. O tempo corria e a urgência da ação tornava-se palpável. Antes de partir, Maria olhou para a mesa, onde o café já estava frio. Era hora de deixar os fantasmas do passado para trás e encarar o desconhecido.
Os segredos estavam prestes a serem revelados, e enquanto caminhavam em direção à porta, uma sensação em seu estômago a perturbava. Quem mais estava envolvido? Nessa história, no fundo, Maria sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais poderia emergir desse mergulho no passado? Maria guiou Sofia pelas ruas da cidade, cada passo um lembrete do peso da busca pela verdade. O sol brilhava, mas a luz parecia distante, como se os segredos do passado estivessem enterrados sob camadas de incertezas. O coração de Maria pulsava forte, misturando a ansiedade da descoberta com o medo do que poderia encontrar. O que acha que vamos descobrir? Sofia quebrou o silêncio, olhando para os rostos que passavam. Pessoas que, em qualquer outro dia, poderiam ser apenas figuras anônimas. Hoje, todas eram possíveis chaves para o enigma do pai que não conheciam. Não sei, mas espero que sejamos capazes de lidar com isso, Maria respondeu, a voz trêmula. A ideia de ouvir uma verdade que poderia mudar tudo a aterrorizava, mas, ao mesmo tempo, a impulsionava a seguir em frente. Ela se lembrava de como a vida, mesmo em sua simplicidade, sempre foi marcada pela ausência dele. Seria possível que ele tivesse deixado algo para trás? Uma pista que as conduzissem a ele? As duas chegaram a um pequeno café, que parecia ter sido esquecido no tempo. O cheiro do pão fresco envolvia o ambiente, criando um contraste com a gravidade da missão que tinham pela frente. Ao entrarem, o balançar da porta soou como um aviso. Ali, tudo poderia mudar. Marcos já as aguardava, de olhos fixos em uma mesa no fundo do lugar. Ele parecia tenso. Quando elas se aproximaram, o olhar dele escaneou rapidamente o ambiente, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Encontrei uma pista, ele disse abaixando a voz. Um antigo amigo do seu pai deve estar aqui hoje. Maria e Sofia estendiram quick glances, um misto de esperança e receio. Quem? Perguntou Maria. Um tal de Eduardo. Ele foi uma parte importante do passado. Marcos respondeu, enquanto os três tomavam assentos. Maria sentiu um frio na barriga. E se Eduardo não quisesse falar? E se a verdade fosse mais dolorosa do que imaginavam? As perguntas a atormentavam, mas o desejo de saber superava a hesitação. Ele está aqui? Sofia questionou, olhando em volta. Sim, observe a mesa do canto, de costas para nós. Marcos indicou discretamente. Maria virou-se e, no momento em que seus olhos encontraram o homem, o tempo pareceu parar. Eduardo tinha um semblante semelhante ao de seu pai, olhos intensos, cabelos grisalhos. Havia algo de familiar ali, uma forma de estar que deslizava para a memória. Temos que chamá-lo, Maria decidiu, a voz decidida, enquanto seu coração acelerava. Marcos assentiu e, com uma respiração profunda, levantou-se para se aproximar de Eduardo. Sofia segurou a mão de Maria, o calor entre elas uma âncora, em meio ao turbilhão de emoções. E se ele não quiser falar? Sofia murmurou. Temos que tentar, Maria respondeu, embora a incerteza a fizesse hesitar. A proximidade do desconhecido a fazia sentir-se vulnerável. O que se revelaria daquele encontro? E se as respostas não corressem da forma que esperavam, como suas vidas se reconfigurariam? Marcos se aproximou de Eduardo, gesticulando, tentando chamar sua atenção. O olhar de Maria não se desviava do homem, que agora parecia estar se virando lentamente. Era um momento que carregava o peso de toda uma vida. E enquanto a figura de Eduardo começava a se desfocar entre o café e o caçado, Maria sentiu que o destino estava prestes a ser reescrito. Tudo o que sempre sonhou saber poderia ser revelado, mas a que preço? As perguntas reverberavam na mente dela, e um novo frio atravessou sua espinha. Será que ela estava pronta para ouvir a verdade? A expectativa pairava no ar. Faltava pouco para desvendar o que se escondia nas sombras, e, ao mesmo tempo, o coração de Maria se preparava para o impacto do desconhecido. O que Eduardo diria? Qual segredo do passado estava prestes a eclodir, mudando tudo em questão de minutos? Eduardo virou-se lentamente, e os olhos de Maria se encontraram com os dele. Havia uma intensidade que a paralisou. Era como olhar para uma versão mais velha do homem que ela guardava na memória. A expressão de Eduardo misturava curiosidade e ceticismo, e ela podia sentir a tensão no ar, como se o tempo houvesse congelado. Marcos se apresentou e em seguida gesticulou para Maria e Sofia.
Essas são as filhas do seu amigo, ele disse, sua voz suave, mas firme. Elas têm questões sobre o passado. A respiração de Maria parecia presa na garganta. Cada palavra parecia ecoar através do café, atraindo a atenção de outros clientes que olhavam de soslaio. Eduardo, ainda em silêncio, observou as duas. Maria sentiu que precisava fazer algo, mas as palavras pareciam se esconder. O café estava em uma atmosfera densa, carregada de expectativa. Sofrimento e curiosidade se entrelaçavam em seu coração. Oi, eu sou Maria, ela finalmente conseguiu dizer, quebrando a barreira do silêncio. Nós precisamos saber sobre o meu pai. Um momento de hesitação passou. Eduardo olhou para Maria, depois para Sofia e voltou a fixar o olhar em Maria. Como se estivesse tentando decifrar o que estava por trás de seus olhos, a saudade, a dor e a esperança que os preenchiam. Seu pai, ele começou, mas parou. A luta interna que desenhava em seu rosto era palpável. Maria se inclinou à frente, o coração acelerado. Por favor, diga algo, implorou Sofia, segurando a mão de Maria ainda mais forte. Nós só queremos entender. Havia um leve tremor na voz de Eduardo, e ele tomou um instante para engolir as palavras. Ele não era quem vocês pensavam que era. As palavras caíram sobre elas como uma bomba. O sentimento de esperança foi substituído por um frio desesperador. O coração de Maria martelava, a necessidade de entender a verdade se misturava com o medo do que poderia vir. Como assim? Maria forçou sua voz, tentando se manter firme. Eduardo respirou fundo, a frustração e a tristeza desenhando seu semblante. Ele teve suas razões, disse, mas ele se afastou para protegê-las. Proteger? De quê? Maria sentiu a raiva crescendo ao ouvir aquilo. Não havia proteção em uma ausência que durou a vida toda. Ele poderia ter estado aqui. Na verdade, ainda está, de alguma forma. Eduardo confessou, a voz embargada. Vocês precisam saber de tudo, mas não é simples. Existe um remorso, algo que ele nunca teve a coragem de enfrentar. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? A dor da ausência, as perguntas sem resposta, tudo começava a fazer sentido de uma maneira difícil de suportar. Estamos prontas para escutar, disse Sofia, a voz mais firme do que o coração batia. Precisamos saber a verdade. Eduardo fixou o olhar nas duas. Ele encarou cada uma delas como se estivesse decidindo o destino de suas vidas em um único momento. Certo, eu vou contar tudo, mas vocês têm que estar preparadas para o que virá. A verdade pode ser destrutiva. Enquanto as palavras começavam a fluir de Eduardo, Maria sentiu que cada revelação moldaria o futuro delas. Esse era o início de algo novo, mas também o fim de tudo o que conheciam. Uma verdade escondida estava prestes a eclodir, e o que era apenas um enigma começava a se tornar uma realidade dolorosa. Mas antes que Eduardo pudesse se aprofundar, um estrondo repentino interrompeu a conversa. A porta do café se abriu com força, e um homem de olhos escuros e expressão tensa entrou, espalmando as mãos na mesa mais próxima. O clima mudou imediatamente. Maria olhou para Eduardo, e ele parecia ter reconhecido o homem. Um frio percorreu sua espinha. Quem era ele? E o que mais estava prestes a ser revelado? Maria sentiu o estômago revirar enquanto o homem de olhos escuros se aproximava perigosamente de sua mesa. O ambiente, antes cheio de esperança e expectativas, agora estava envolto em uma tensão quase palpável. Os olhares curiosos dos outros clientes estavam aglomerados, mas tudo o que ela conseguia ver era o rosto de Eduardo, que havia se transformado em um retrato de preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo perguntou, seu tom grave fazendo todos na mesa se encolherem. O homem se aproximou e, ao dar um passo, Maria sentiu que seu coração saltava na garganta. Havia algo na postura dele que exalava um perigo oculto. "É hora de você parar de procurar. Deixe elas fora disso", o homem disse com uma voz robusta, ecoando ao redor do café, enquanto seu olhar focava intensamente em Maria e Sofia.
Maria trocou um olhar rápido com sua filha e viu o medo refletido nos olhos de Sofia. Era um olhar que dizia: o que vamos fazer agora? Eduardo se levantou lentamente, como se tentasse manter a calma diante da tempestade. Não estou fazendo nada ilegal e não vou machucar essas meninas. Elas têm o direito de saber a verdade. Sua voz estava firme, mas Maria pôde notar uma faísca de insegurança, como se ele estivesse negociando com o próprio medo. Se você continuar com isso, vai se arrepender, o homem ameaçou em um tom que deixava claro que não era só um alerta. Era um aviso verdadeiro. O ambiente absorveu a tensão e o cheiro do café se misturou a um ar pesado, quase sufocante. Maria começou a sentir o peso daquelas palavras lhe atingindo como uma onda. Ela sabia que se ficasse ali sentada, corria o risco de perder a oportunidade de descobrir alguma verdade. Ambas estavam prestes a dar um passo em um caminho que poderia mudar tudo, mas o que significava se as consequências fossem tão perigosas? Quem é você? Maria enfrentou o homem, com a voz trêmula, mas determinada. Por que você quer que a gente fique longe da verdade? A coragem que ela tentava reunir era quase palpável, um impulso de se afirmar em meio ao caos. Silêncio. O homem analisou Maria como se estivesse pesando suas palavras. A verdade é uma faca de 2 gumes, e vocês não têm ideia do que estão se metendo, ele finalmente disse, quase com um coquetel de condenação e desdém. Estamos prontas sim, Sofia interveio, sua voz um misto de raiva e firmeza, impulsionada pela determinação. Queremos saber, mesmo que isso signifique encarar o que seja. A resposta de Sofia provocou um silêncio ainda mais profundo. O olhar do homem permaneceu fixo na avó e na mãe, inicialmente ironicamente, mas logo foi se tornando mais sombrio. Se vocês decidirem entrar nessa, não vai haver retorno. Ele virou-se para Eduardo. E quanto a você, meu amigo? Vai precisar escolher seus aliados com mais sabedoria. Eduardo balançou a cabeça como se entendesse que estava em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento poderia causar um colapso. Eu não tenho medo de encarar o que vem pela frente. Posso não ter tido coragem no passado, mas agora estou aqui, pronto para ajudar essas meninas a encontrar a verdade. Maria sentiu um misto de alívio e preocupação. A decisão que tomavam não era só dela, mas envolvia todas as vidas que viriam a ser impactadas por essa verdade. O que você sabe sobre meu pai? Maria se voltou para o homem, cancelando toda a sua hesitação. O que você tem que dizer sobre ele? Precisamos de fato saber. O homem hesitou por um momento, medindo as consequências de sua própria verdade. Ele olhou em volta, avaliando a situação e a atenção que agora estava sobre eles. O café tinha se tornado um campo de batalha emocional, onde tudo estava prestes a explodir. Olha, ele começou, a voz perdendo um pouco da frieza anterior. O que aconteceu no passado não é o que vocês pensaram. Seu pai estava preso e a cada dia ele fez escolhas que impactaram não apenas sua própria vida, mas a de vocês. As palavras tremiam entre sussurros, como um fio de esperança em meio a um mar de incertezas. A expressão de Maria endureceu, um